Em 1939, a declaração de guerra do Führer marca a ascensão de uma das figuras mais fanáticas da cúpula nazista. O diretor da SS, Heinrich Himmler. O início da guerra dá a Himmler a chance de realizar todos os seus sonhos. Suas ideias raciais deturpadas para o futuro da Alemanha podem ser postas em prática. Para realizar seus sonhos, Himmler tem dentro da SS o nazista mais implacável de todos. Seu nome é Reinhard Heydrich. Ele era impiedoso, manipulador e muito inteligente. Alguém muito útil para a implantação de um Estado policial. Heydrich e Himmler são uma dupla formidável. Mas com o avanço de seus planos radicais, seus oponentes na liderança já conspiram para desfazer a parceria letal. Göring olhava para Himmler e pensava, seu garoto está indo muito bem. Ele vai criar problemas em algum momento. E Bormann levava parte do crédito. Era um jogo político muito antigo e Bormann o jogava com maestria. A ascensão meteórica de Heydrich fará dele um alvo, tanto dentro quanto fora do círculo íntimo de Hitler. Esta é a história dos asseclas de Hitler. Os ciúmes, as disputas internas e a bajulação que criarão um monstro e alimentarão os maiores horrores do Terceiro Reich. Setembro de 1939. A invasão da Polônia já começou. E para Hermann Göring, líder da Luftwaffe e o homem mais poderoso do séquito de Hitler, tudo corre como esperado. A Luftwaffe foi muito eficiente. Ela pulverizou cidades polonesas e destruiu o exército inimigo. Era uma parte essencial da Blitzkrieg e Göring recebeu todo o crédito por ela. Von höchster Eindringlichkeit vermitteln in diesem Film dem deutschen Volk den gewaltigen Eindruck hohen Feldzugs. Das heißt, auch hier wird sie den Feind treffen, schlagen und vernichten. Göring muda de opinião totalmente. No começo do ano, ele era abertamente contrário aos planos expansionistas de Hitler para o Terceiro Reich. Göring via o plano com ceticismo, mas tudo deu certo. E deu certo muito rápido. E Göring ganhou confiança para dizer, é uma ótima ideia, conte comigo. Mas há outros na cúpula nazista que também veem na Polônia a oportunidade de brilhar. Heinrich Himmler, o diretor da SS, pretende lançar um plano radical para germanizar a Polônia ocupada. Himmler era um ideólogo. Ele era ainda mais fanático do que Hitler, se é que isso é possível. Ele era contra qualquer um que não fosse ariano e teutônico. Himmler era um ideólogo nacional-socialista de carteirinha. Tinha uma visão assustadora para o futuro da Alemanha. É uma visão compartilhada pelo Führer. Ao celebrar sua vitória no Reichstag, seus planos são claros e inflexíveis. Erstens, Schaffung einer Reichsgrenze, die schon betont den historischen, ethnografischen und wirtschaftlichen Bedingungen entspricht. Zweitens, die Ordnung des gesamten Lebensraumes nach Nationalitäten, das heißt, eine Lösung jener Minoritätenfragen. As palavras do Führer confirmam para Himmler que a Polônia é onde seus sonhos ideológicos podem se tornar realidade. Himmler pretende transformar uma grande parte do território polonês no Lebensraum, ou espaço vital de uma nova raça superior germânica. Ele não queria apenas se livrar dos judeus. Ele também queria se livrar dos eslavos, dos deficientes. A ideia era arianizar a sociedade alemã, germanizar os territórios ocupados.
objetivo de Himmler é expulsar milhões de poloneses étnicos e judeus do oeste da Polônia, abrindo espaço para colonos alemães. É um projeto radical, motivado não apenas pelo fanatismo de Himmler, mas também pela sua sede de poder. Quando eles fossem expulsos e o país fosse germanizado, e eles tivessem seu Lebensraum, a SS assumiria o comando. Então, com a ocupação de territórios, o papel e a autoridade de Himmler também aumentavam. E Himmler tem seu próprio exemplo de supremacia ariana para fazer o trabalho. Reinhard Heydrich é o braço direito de Himmler e diretor da famosa SD, agência secreta de inteligência da SS. Enquanto Himmler se concentra em detalhes e na doutrina, é ele quem os põe em prática. Heydrich era frio e pragmático. Não era um sonhador. Era quem implementava as visões ideológicas. Se você desenhasse a caricatura de um vilão da SS, desenharia Heydrich. Heydrich era alto, muito loiro e inteligente. Era um grande esgrimista. E era muito ambicioso. Com a reputação de Heydrich, até Himmler precisa tomar cuidado. Heydrich era absolutamente implacável. Ele sabia como aterrorizar as pessoas. Ele despertava medo em amigos e inimigos. Ele dava calafrios nas pessoas só de estar na mesma sala. Mas quando Himmler conhece Heydrich, ele é um homem sem futuro. Em 1931, enquanto Himmler está construindo sua nova organização paramilitar, a SS, Heydrich está desempregado e desesperado. Antes de Heydrich se juntar a Himmler, ele era um homem arruinado. Ele tinha perdido o posto na Marinha. A causa da desgraça de Heydrich foi um embaraçoso triângulo amoroso. Ele ficou noivo de 2 mulheres ao mesmo tempo. E o pai de uma delas era um homem influente, com bons contatos no comando da Marinha. Heydrich falhou ao terminar com a mulher errada, cujo pai poderoso exigiu o restauro de sua honra. Heydrich foi dispensado não exatamente por causa do noivado duplo, mas por não ter tratado o caso com respeito, o que foi considerado inaceitável para um oficial da Marinha Alemã. O desemprego de Heydrich veio no pior momento. A chegada da Grande Depressão acabou com suas perspectivas profissionais. Mas a noiva escolhida lhe forneceu uma alternativa. A mulher com quem ele ia se casar, Lina von Osten, ao contrário dele, já apoiava o movimento nazista há algum tempo. Foi ela quem o apresentou ao movimento e o encorajou a marcar a entrevista com Himmler. Himmler precisa de alguém para criar a SD, um serviço secreto de inteligência subordinado à SS. Heydrich nunca trabalhou como espião, mas não deixou que isso o impedisse. Que experiência Heydrich tinha com redes de inteligência? Nenhuma. Só tinha lido, quando jovem, livros de detetives e espionagem. E usou o que sabia sobre essas histórias para impressionar Himmler, dizendo como uma agência funcionaria. Para a sorte de Heydrich, Himmler, um aspirante a soldado, fica encantado com o porte do ex-oficial da Marinha. Himmler sempre sonhou em ser um soldado, sem nunca ter sido. E ficou impressionado com o jargão militar e com a aparência física de Heydrich. E decidiu encarregá-lo de montar a SD. Após contar sua primeira mentira, Heydrich é agora o novo espião-chefe de Himmler.
Essa era toda a experiência dele. Mas foi o bastante. E como veríamos, ninguém aprendia mais rápido do que Heydrich. Em Heydrich, Himmler encontra um braço direito implacável, disposto a fazer o trabalho sujo que outros não aguentariam. Ele era incrivelmente eficiente por causa da crueldade. Em 1934, enquanto Himmler toma chá com o Führer, é Heydrich quem organiza o massacre da SA, o grupo paramilitar original do Partido Nazista. O que aconteceu foi um dos atos de violência política mais famosos da história, a Noite das Facas Longas. E aquelas facas eram afiadas. Acredita-se que em apenas 3 dias, entre 150 e 200 pessoas foram executadas. Mas o alvo principal era o líder da SA, Ernst Röhm. Röhm era padrinho de um dos filhos de Heydrich. Então, estavam dispostos a sacrificar amigos próximos pelo próprio ganho pessoal e político. A Noite das Facas Longas transforma a SS na maior força de segurança, vigilância e terror do Partido Nazista, fazendo do antes insignificante Himmler o principal capanga de Hitler. Mas é Heydrich quem mostra mais potencial. Em muitos sentidos, o sucesso da SS só pode ser explicado porque Himmler e Heydrich trabalhavam juntos tão bem. Eles tinham talentos complementares. Um era capaz de cultivar relacionamentos próximos na liderança nazista. O outro era claramente um administrador eficiente e talentoso. 5 anos após a eliminação de seus rivais da SA, Heydrich é o encarregado de todas as agências policiais e de segurança do novo Reich. É como policial-chefe do regime nazista que ele recebe um memorando curto, mas altamente sigiloso do segundo em comando do Führer, Hermann Göring. Ele o instrui a bolar uma solução para o chamado problema judaico de Hitler, através de emigração ou evacuação, da forma mais conveniente possível. Em 1939, Heydrich ainda estava na casa dos 30, era relativamente jovem. Era uma estrela em ascensão. Quando recebeu ordens para examinar a questão judaica, ele quis mostrar serviço. Eles sabiam que Heydrich era ambicioso, implacável e motivado bastante para não decepcioná-los. Heydrich foi escolhido pelo próprio Führer para transformar o sonho nazista de uma Alemanha racialmente pura em realidade. Mas com o exército se preparando para a invasão da Polônia, ele logo terá que lidar com mais 2 milhões de judeus sem um destino claro. As ordens que vinham de cima eram expressas, mas com frequência vagas. Hitler nunca disse, eu quero que sejam executados. Ele só disse, temos que nos livrar dos judeus. O que isso queria dizer? Quem sabe? Deu um jeito. E cabia a Heydrich interpretar essas ordens. Com as tropas alemãs invadindo a Polônia, Heydrich tem a missão de preparar um novo território para a germanização. Ele cria forças-tarefas especiais da SS, ou Einsatzgruppen, para forçar a rendição da população civil através do terror. A tarefa do Einsatzgruppen na campanha polonesa era decapitar a sociedade polonesa. Era preciso matar a elite, os padres, os professores, os políticos, os líderes econômicos. E matá-los às dezenas de milhares. Era o que os Einsatzgruppen faziam. Mas são apenas os preparativos para medidas mais sistemáticas que transformarão em realidade o sonho de Hitler de um novo espaço vital alemão.
Os homens de Heydrich têm novas ordens. Milhões de poloneses étnicos devem ser levados para o leste, abrindo caminho para os colonos alemães. E quanto aos judeus poloneses, seu destino ainda é mais incerto. Todos serão reunidos em guetos urbanos prontos para a deportação futura. Eles foram conduzidos à força no meio da noite. Cada família judaica levando uma mala com seus pertences. E todos fizeram longas viagens de trem até grandes centros na Polônia ocupada, onde foram despejados em pequenos quartos, como sardinhas em lata. Foi desumano, nojento e bárbaro. No início de 1940, centenas de milhares de judeus se amontoam nos guetos de uma área recém-criada chamada de Governo Geral. Heydrich não tem preocupações morais ou práticas com suas condições de vida. Em parte, porque será apenas uma medida temporária. Mas o impacto das enormes migrações forçadas incomoda outros líderes nazistas. Hans Frank é o poderoso administrador do governo geral, que inclui a capital da Polônia, Varsóvia, e sua segunda maior cidade, a Cracóvia. Ele não aprova o uso de seu novo feudo por Heydrich e Himmler como um armazém de judeus. Frank teme que seu governo geral se torne, nas palavras dele, um depósito de indesejáveis de outros territórios ocupados. Por acaso, Frank é um velho amigo de Hermann Göring, o rival de Himmler na cúpula do partido. Himmler dizia que Göring era o rei do mercado negro, sempre em busca de lucro. E Göring via Himmler como um homenzinho pretensioso, snob, burguês e iludido. Eles não podiam ser mais diferentes. Quando Göring descobre que as atividades da SS estão ameaçando a viabilidade econômica do governo geral, é a oportunidade perfeita para marcar posição. Então, ele convoca Himmler e seu velho amigo para uma reunião. O problema era que Hans Frank tinha a tarefa de tocar o governo geral na Polônia. E Himmler tinha a tarefa de germanizar a Polônia. Então Frank dizia: pare de mandar toda essa gente para a Polônia. E Himmler dizia: e para onde você quer que eles vão? Como segundo em comando do Reich e ministro da Economia, Göring obriga Himmler a prometer que não haverá mais deportações sem o consentimento de Frank. Para Himmler, é um lembrete de quem realmente tem influência na cúpula nazista. Heydrich precisa encontrar um novo destino para os judeus poloneses. Quanto a Göring, suas prioridades estão no campo de batalha, com uma nova frente de guerra prestes a ser aberta. Encorajado pelo sucesso na Polônia, Hitler decide atacar seus inimigos a oeste. É a vez deles de sentir a eficiência devastadora da Luftwaffe de Göring. Ele começou no começo de abril com a Noruega e a Dinamarca. Depois, em 10 de maio de 1940, a Wehrmacht atacou a França, Luxemburgo, a Bélgica e a Holanda. E um dos pilotos de combate na Europa Ocidental é o próprio Reinhard Heydrich. Ao contrário de seu chefe, Himmler, o soldado frustrado, Heydrich satisfaz seu desejo de ação militar. Foi algo extremamente arriscado para um homem tão importante quanto ele no Terceiro Reich. Isso ilustra seu desejo de provar que ele não era apenas um burocrata, mas também um guerreiro capaz de correr riscos, um macho alfa, como dizemos hoje. Mais uma vez, o apoio da Luftwaffe ao exército é crucial para a vitória sobre os franceses e britânicos. Em apenas 6 semanas, a Europa Ocidental está sob o controle nazista e Göring é o homem do momento. Após a queda da França, Göring se tornou o oficial mais condecorado e de maior patente nas Forças Armadas alemãs.
Nomeado o novo Reichsmarschall da Alemanha nazista, a posição de Göring como sucessor do Führer parece assegurada. A ocupação da França também pode fornecer uma solução pouco convencional para o problema judaico de Heydrich, a ilha de Madagascar. Heydrich viu a possibilidade de usar a ex-colônia francesa de Madagascar como um novo lar para os judeus. O plano de Heydrich é enviar todos os judeus da Europa para a ilha remota, a quase 13 mil quilômetros na costa leste da África. É um sinal da crueldade que Heydrich está disposto a infligir sobre milhões de pessoas. Todos sabiam que, como Madagascar tinha um clima inóspito, especialmente para os europeus, muitas pessoas morreriam. Mas isso fazia parte dos cálculos. Mas seu plano encontra um grande obstáculo: a Marinha Britânica. O plano de Madagascar dependia da vitória alemã sobre a Inglaterra. Enquanto a Inglaterra estivesse na guerra, a rota marítima até Madagascar não seria segura. Göring, motivado pelo sucesso na França, está prestes a fazer a sua maior aposta. Ele promete ao Führer que pode deixar a Inglaterra de joelhos usando apenas a força aérea. Göring tinha certeza de que a Luftwaffe seria capaz disso, o que a colocaria acima do exército e da marinha. Ao mesmo tempo, Göring subiria no conceito de Hitler. Göring ataca o inimigo com toda a força da Luftwaffe. Mas seus pilotos encontram uma resistência inesperadamente sólida e bem organizada. Eles não entendiam as defesas antiaéreas britânicas ou como o sistema de radar era organizado. Então eles não sabiam onde eram os pontos fracos. Foi um problema de inteligência. Por meses, Göring garante a Hitler pessoalmente que a Força Aérea Real não resistirá. Mas, no decorrer do conflito, fica claro que a Luftwaffe não foi feita para operações longas sobre o Canal da Mancha. Além disso, a Luftwaffe não tinha caças ou bombardeiros de longa autonomia. Então, se os ingleses não se precipitassem, os alemães não teriam nenhuma chance de obter a superioridade aérea. Para Göring, é um desastre pessoal. Depois de prometer tanto, tudo o que pode apresentar é o primeiro grande fracasso militar da Alemanha nazista. Hitler começou a desconfiar de Göring e de suas promessas. Ele começou a se perguntar: por quanto tempo vou suportar Göring e contar com ele para fazer certas coisas? Em outubro de 1940, a batalha pela Inglaterra está praticamente encerrada. Heydrich é obrigado a arquivar o plano de Madagascar. Mas o fracasso de Göring levará a novas possibilidades para a SS, com Hitler voltando suas atenções ao leste. Diante da resistência inglesa, o Führer decide que a União Soviética é a chave para a supremacia nazista na Europa. Hitler concluiu que se derrotasse a União Soviética, teria muitos recursos para usar contra a Inglaterra. E se derrotasse a União Soviética, a Inglaterra estaria perdida na Europa e faria um acordo. Para Göring, invadir a União Soviética enquanto a Inglaterra ainda os ameaça é um suicídio estratégico. Mas desde seu fracasso militar, sua credibilidade nunca esteve tão baixa. Para Göring, o Império Britânico era o principal inimigo no momento. Ele deixa isso claro para Hitler, mas não insiste. Ele percebe que se insistir mais terá problemas. Já Himmler e Heydrich têm outra visão.
Em 22 de junho de 1941, a invasão da União Soviética, codinome Operação Barbarossa, tem início. É a batalha que Himmler e Heydrich tanto esperavam. O conflito com o que eles consideram o arqui-inimigo do nacionalsocialismo. Na evolução da ideologia nazista e de Hitler, o bolchevismo e os judeus se fundiram em uma ameaça combinada. O judeu bolchevique. E o antissemitismo estava no cerne disso. O vasto território russo oferece espaço vital ilimitado para o novo império germânico. E eles não medirão esforços para conquistá-lo. A guerra contra a União Soviética seria muito diferente de todas as outras. Regras que não podiam ser quebradas não se aplicavam à guerra ideológica que ocorreria no fronte oriental. Himmler prevê que milhões de eslavos russos morrerão de fome quando o exército alemão avançar sobre o território soviético. Os Einsatzgruppen entram em ação. E logo fica claro que Heydrich ordenou o aumento da violência contra os judeus. Logo, as forças-tarefas de Heydrich começaram a matar homens judeus de idade militar. Em seguida, também começaram a matar mulheres e crianças judias. É quando Heydrich começa a trocar uma solução territorial pela implantação do genocídio. Heydrich está se mostrando o seguidor mais fiel do credo de ódio do Führer. E poucas semanas após a invasão, ele visita um Göring acuado para que ele assine o que ficará conhecido como a solução final. Heydrich foi a Göring com um documento que o autorizava a usar a solução final para a questão judaica. O termo solução final é deliberadamente vago, mas fica claro que Heydrich quer o controle sobre ela. Heydrich queria garantias da liderança nazista, basicamente de Hitler via Göring, de que ele, e não o exército ou os administradores civis, seria o responsável por encontrar essa solução para um problema que aumentava a cada dia. Heydrich, o homem que só entrou para a SS porque precisava de emprego, agora sai da sombra de Himmler para se tornar responsável pela política que se encontra no centro das ambições ideológicas do Führer. Ironicamente, foi o antissemitismo que quase encerrou sua carreira antes que ela começasse. Heydrich só está em seu novo emprego há um ano, quando um documento, alegando que o jovem oficial da SS é judeu, chega à mesa do Führer. Ele revela que o segundo marido da avó paterna de Heydrich possuía um sobrenome supostamente judeu. As acusações de que ele era contaminado, entre aspas, por sangue judeu eram as mais graves possíveis no Terceiro Reich. Originalmente, a história foi usada para manchar a reputação do pai de Heydrich, Bruno Heydrich, um músico e compositor famoso. Embora o pai de Heydrich tivesse provado que eles não possuíam qualquer ascendência judaica, muitos anos antes, isso continuou perseguindo Heydrich. Embora Heydrich pudesse mostrar facilmente que não tinha sangue judeu, ele sabe que na cúpula nazista até boatos sem fundamento são perigosos. Por isso, o apoio de Himmler é crucial. Sem dúvida, Heydrich precisava do apoio de Himmler. Como vimos várias vezes no regime nazista, não importava se uma acusação era verdadeira ou falsa, ela seria usada de qualquer forma, porque os nazistas criavam sua própria verdade. Heydrich estava ciente, porque também fazia isso. Agora, 8 anos depois, armado com a autoridade do Führer, o protegido de Himmler está provando que é capaz de qualquer coisa.
A solução final de Heydrich se transforma em uma campanha de assassinato em massa. Suas forças-tarefas desenvolvem uma metodologia brutal. Os judeus de uma determinada área eram reunidos, levados a um pasto próximo e obrigados a cavar uma trincheira profunda. Aí levavam tiros na nuca. O segundo grupo era alinhado na beira da vala, baleado e caía sobre os outros. E assim por diante, até que a vala se enchesse, e eles a fechavam com cal e terra. E isso se repetiu em todo o fronte alemão. É um genocídio instigado não apenas pelo fanatismo, mas também pela sede de poder. Himmler e Heydrich tinham certeza de que seriam recompensados por fazer o que acreditavam ser a vontade de Hitler. Dezenas de milhares de judeus são massacrados por vez. E lugares como a Ravina, próxima a Kiev, a capital da Ucrânia, serão associados para sempre ao assassinato em massa. A imagem mental que temos do Holocausto é a da ferrovia que leva ao famoso prédio de Auschwitz. Mas o Holocausto começou com execuções como a de Babi Yar. Em apenas 2 dias, em setembro de 1941, mais de 33 mil judeus são sistematicamente mortos a tiros e jogados no abismo. E a liderança da SS justifica essas atrocidades, tanto para seus homens quanto para si mesma, de forma horripilante. Pessoas como Himmler e Heydrich rejeitariam o nosso código moral ocidental como fraco, decadente e preso ao passado. O compromisso deles era principalmente com a raça germânica. Então, o que consideramos crimes hediondos, do ponto de vista deles, era um serviço ao povo deles. Mas apesar de todo o compromisso de Heydrich e Himmler com a causa, o Führer decide que quando a Rússia for derrotada, o controle do novo e vasto território será entregue a civis e não à SS. Hitler tomava cuidado para não concentrar muito poder em poucas mãos. Embora fosse grato a eles, estava tentando limitar o poder da SS e de outras agências comandadas por Himmler e Heydrich. Mas Heydrich não pensa em desistir. Ele já vislumbra a oportunidade perfeita para obter poder político real. Seu alvo, o protetorado da Boêmia e Morávia, na Tchecoslováquia. Para os nazistas, o protetorado da Boêmia e Morávia era especialmente importante em termos econômicos. Muitos armamentos eram fabricados lá. E como o início da Operação Barbarossa, ocorre um aumento enorme na atividade da resistência. Sabotadores tchecos estão prejudicando o esforço de guerra nazista. Para Heydrich, a SS é a solução, mas eles precisam de um aliado, alguém próximo ao Führer, para convencê-lo disso. Há um homem que Heydrich precisa impressionar para assumir a Boêmia e Morávia. Martin Bormann, o chefe da chancelaria do partido, que basicamente nunca sai da sombra de Hitler. Por isso ele é chamado de Eminência Marrom. O caminho de todos os membros da cúpula até Hitler passava por Bormann. Heydrich mobiliza sua rede de inteligência para compilar relatos que desacreditem e denigram a administração civil em Praga. Eles alegaram que os administradores civis daqueles territórios não eram capazes de controlar a situação. Ele estava louco para assumir o controle de um lugar como aquele e pegá-lo pelo pescoço e estrangulá-lo até que o povo começasse a obedecer.
Não é difícil convencer Bormann, já que a promoção de Heydrich dará ao sagaz burocrata uma forma de controlar a estrela em ascensão de Himmler. Analisando o comportamento de Bormann na cúpula nazista, ele era incrivelmente esperto. Ele sabia que, se Heydrich fosse para Praga, ele responderia diretamente a Hitler, mas através dele, Martin Bormann. Quando Bormann apresenta o relatório de Heydrich, ele surte o efeito desejado. Hitler fica furioso e diz que os tchecos precisam aprender uma lição. Heydrich é transferido para Praga. Ao chegar, Heydrich não perde tempo para iniciar os trabalhos. Heydrich partiu para cima da resistência assim que chegou ao protetorado. A estratégia de Heydrich foi brutalmente eficiente. Muitos acham que ele simplesmente fuzilava os inimigos e era assim que mantinha o controle. Mas, além das punições, ele também oferecia muitas recompensas. Ele melhorou a ração dos operários. Isso deixou as pessoas felizes. Ele queria que os operários nas fábricas de armamentos e em outras indústrias importantes parassem de sucumbir à propaganda daqueles que pregavam as greves. Era um plano diabólico, porque, por um lado, ele batia e, pelo outro, assoprava. A estratégia de Heydrich logo dá resultados. Os tchecos parecem pacificados e os números de produção voltam a crescer. Quando Heydrich retorna a Berlim, é sobre ele que todos estão falando. Goebbels, o ministro da propaganda nazista e um dos confidentes mais próximos do Führer, está especialmente impressionado. Como Goebbels escreveu em seu diário, ele brincou de gato e rato com os tchecos e conseguiu controlá-los. Foi quando Heydrich passou a ser visto por outros membros da hierarquia nazista como um líder por mérito próprio. Enquanto Heydrich é pessoalmente felicitado pelo Führer, os rivais de Himmler observam com interesse. Todos querem um pouco do brilho de Heydrich. Era quase como uma novela. Todos queriam saber quem ia bem e quem ia mal. E Göring podia ver a eficiência de Heydrich. Ele deve ter olhado para Himmler e pensado: o seu garoto está indo muito bem. Ele vai lhe causar problemas em algum momento. E Bormann levava parte do crédito. Ele se associava ao sucesso alheio. Era um jogo político muito antigo e Bormann o jogava com maestria. Os rivais de Himmler na cúpula nazista veem no sucesso de Heydrich uma forma de quebrar uma parceria formidável. Agora, Heydrich respondia diretamente ao Führer. Algumas pessoas viram isto como o início de uma rivalidade entre Himmler e Heydrich, porque Heydrich estava ficando mais independente. Heydrich está se tornando um dos principais nomes da liderança nazista. É o momento perfeito para levar sua solução final a um novo patamar. Em 20 de janeiro de 1942, Wannsee, nos arredores de Berlim, recebe uma reunião secreta entre servidores civis de alto escalão, oficiais do partido e membros dos serviços de segurança. Presidida por Heydrich, ela será uma das reuniões mais conhecidas da história. Heydrich marcou a conferência por dois motivos. Primeiro, para obter o controle sobre as políticas antijudaicas. Segundo, para alinhar a implementação da solução final com as outras agências estatais alemãs. A solução final de Heydrich envolverá o transporte de até 11 milhões de pessoas através do continente. E ele precisa de controle quase ditatorial sobre diversas agências para torná-la possível. Heydrich queria deixar claro que era o número 1 nesse programa. Sou eu quem manda, é isso que vai acontecer e ninguém vai me atrapalhar.
O encontro é repleto de detalhes burocráticos sobre como identificar e classificar todos os judeus da Europa e depois levá-los ao seu destino final. A questão judaica mudou de figura. Eles deportariam os judeus para o leste. Na reunião, ninguém falou em matá-los, mas a implicação era que eles não voltariam. Com milhões de judeus presos em guetos por toda a Europa, a solução final de Heydrich está prestes a se tornar um genocídio em escala industrial. O que atrai Heydrich e os oficiais da Gestapo é a ideia de construir campos onde poderiam matar muitas pessoas em um dia e se livrar dos corpos. Em outras palavras, trocar uma forma de execução violenta cara a cara por outra mais abstrata e industrial. Em 17 de março de 1942, entra em operação a primeira câmara de gás fixa em Belzec, no leste da Polônia, onde, em apenas 3 meses, 8.000 pessoas são mortas. É o que acontece após a Conferência de Wannsee. Os campos são abertos em março de 1942 e milhões de judeus são mortos. Himmler e Heydrich planejam o extermínio sistemático de milhões de homens, mulheres e crianças inocentes. Perversamente, o comando deste projeto repulsivo é o auge da carreira de Heydrich. Quando a primavera chega à Praga, Heydrich está celebrando. Como senhor dos tchecos e arquiteto da solução final, as dúvidas quanto à pureza racial de sua família ficaram no passado. E ele decide marcar sua nova condição com um concerto da obra de seu pai. Foi um momento de autocelebração através da música, algo que ele valorizou muito ao longo de sua carreira. Heydrich atingiu o auge de seu poder. Ele governava o protetorado da Boêmia e Morávia, cuidava de todo o aparato de segurança do Terceiro Reich e também gerenciava um dos projetos favoritos de Hitler, o genocídio do povo judeu. Naquela noite, o gelado Heydrich mostra um novo lado de sua personalidade. Ele estava falante, muito gregário, muito sociável. Ele parecia ter encontrado a confiança social que nunca mostrou antes. Isso mostra que ele devia estar se sentindo nas nuvens. No dia seguinte, Heydrich tem uma reunião com o Führer em Berlim. Após seu sucesso em Praga, ele espera assumir o controle sobre os territórios ocupados tanto na Europa Oriental quanto na Ocidental. A ambição da liderança da SS em 1941 e 42 era estender seus poderes ao resto da Europa Oriental e depois à Europa Ocidental, que ainda era controlada por um regime militar de ocupação. Pode ser um grande avanço para a SS, mas a ascensão de Heydrich como membro da cúpula nazista também pode fazer dele um alvo. No dia seguinte, Heydrich faz sua jornada costumeira ao avião que o levará a Berlim. O fato de Heydrich andar por aí em um carro aberto era um sinal de sua arrogância. Ele não gostava da ideia de se esconder em uma limusine blindada cercada de tanques e batedores. Não, ele queria mostrar que podia andar em um carro de capota aberta e ninguém tocaria nele. É uma viagem que Heydrich já fez muitas vezes. E com a esperança de uma nova promoção, ele está animado. Ele devia estar muito confiante e feliz com o rumo das coisas. Os relatórios para Berlim estavam bons e os relatórios de Berlim também. Tudo parecia perfeito. Mas quando o carro desacelera para uma curva fechada, há algo de errado.
Então ele vê um homem entrando na frente do carro com uma submetralhadora apontada para ele. Heydrich saca sua arma imediatamente. A bomba, jogada por um segundo assassino, explode ao lado do carro. O lado de Heydrich foi coberto de estilhaços, mas ele não se abalou. Continuou atirando contra os conspiradores enquanto eles fugiam. Mas então ele se curvou. Ele estava ferido e caiu ao lado do carro. Estava com sérios problemas. Ao ficar sabendo do ataque, Himmler envia imediatamente seu médico pessoal, Karl Gebhardt. Os ferimentos de Heydrich são graves, mas não parecem ser fatais. Sete dias após uma operação para remover estilhaços de seu braço, Heydrich parece se recuperar. Então, de repente, ele entra em choque, caindo em um coma profundo do qual nunca se recupera. Quando a notícia da morte de Heydrich chegou a Berlim, o choque no séquito de Hitler foi enorme. Nenhum daqueles homens se sentia seguro. Se podia acontecer com Heydrich, podia acontecer com qualquer um deles. Os investigadores de Himmler logo descobrem que os agressores de Heydrich eram tchecos treinados pela inteligência secreta britânica. Mas o fato de Heydrich ter morrido sob os cuidados do médico pessoal de Himmler gera boatos na cúpula do partido. Teorias da conspiração rondavam o círculo íntimo de Hitler. E vemos isso no assassinato de Heydrich. Teria Himmler sabotado o tratamento de Heydrich? Mas por quê? Diziam que Heydrich podia ser uma ameaça futura. Heydrich era único. Não havia um genocida mais implacável e eficiente. Ele podia tranquilamente ser o Führer, sem dúvida. Se ele tivesse sobrevivido, eu suspeito que teria se livrado de Himmler um dia, porque ele era mais inteligente e melhor no trabalho do que Himmler. Apesar dos boatos e da especulação na época, os especialistas não acreditam que Himmler quisesse abreviar a carreira de seu subordinado. Os boatos sobre envolvimento interno no assassinato de Heydrich existem desde o dia da sua morte. Alguns ficaram aliviados quando ele morreu, mas eu diria que Himmler não estava entre eles. Heydrich morreu porque a ciência médica da época não podia salvá-lo. É muito simples. Foi um erro, não uma conspiração. Himmler ficou totalmente perdido com a morte de Heydrich. Ele precisava de Heydrich e não podia substituí-lo. Se o chefe da SS tinha alguma preocupação com a ascensão de Heydrich, elas logo foram superadas pela raiva. É a primeira vez que um líder nazista é assassinado. E Hitler não é o único que quer vingança. Hitler ficou furioso. Ele queria que os tchecos sofressem. Heydrich era tão popular que eles precisavam fazer alguma coisa. Duas cidades são identificadas como focos de resistência. Mas é apenas um pretexto para a vingança impiedosa. A reação foi brutal e feroz. Eles massacraram 2 povoados, Lidice e Ležák, e mataram quase 500 civis, homens, mulheres e crianças.
Diante dos olhos do mundo, os moradores homens são executados imediatamente, enquanto quase 300 mulheres e crianças são enviadas a campos de concentração, onde quase metade morrerá nas câmaras de gás. Enquanto as duas cidades são literalmente varridas da face da terra, o corpo de Heydrich é levado a Berlim para um enterro solene. Para os asseclas de Hitler, a morte de Heydrich é um choque, mas também um momento de reflexão. Para Göring, isolado pela decisão de invadir a Rússia, é hora de voltar ao jogo. Enquanto Bormann terá que encontrar novas formas de semear conflito entre os rivais. A tarefa de Himmler é simples: continuar o que seu pupilo começou. Himmler assume a responsabilidade direta por continuar com o genocídio da forma mais rápida e completa possível. Ele quer manter viva a memória de Heydrich e que a solução final seja realmente final. Na chamada Operação Reinhard, Himmler sancionará a morte de mais de 6 milhões de homens, mulheres e crianças, no que se tornará o maior crime contra a humanidade da história: o Holocausto.